Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E o convidado de hoje nos traz mais um livro que trata de um dos grandes desafios da sociedade atual, as drogas. As drogas e suas consequências é o que ele vai nos falar, nos orientar. O livro que ele nos traz tem como título Corações em Busca de Paz. E nós temos a alegria de apresentar a você, mais uma vez, o juiz de Direito e Médium, Marcos Alberto Ferreira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um abraço, Zilda, para você, para os telespectadores da TV Mundo Maior. Com muita honra que eu volto a esse estúdio, né, onde por muitas vezes tive a oportunidade de estar. Bom, hoje nós estamos aqui tratando de mais um livro, né, que tem como tema esse desafio nosso, né, da sociedade, que são as drogas. Né? Ele tem como título Corações em Busca de Paz, mas ele é um pouquinho, ele dá uma continuidade naquele primeiro livro que nós já tratamos aqui, nós já refletimos acerca dele, que é os Memórias de um Toxicômano. Né? Vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho, só para a gente entrar nesse novo livro? Vamos. Bom, o Memórias uma primeira experiência, ele traz uma história do jovem Tiago, né? Ele conta a sua própria história, que ele enveredou para o mundo das drogas, ainda encarnado, e acabou desencarnando por overdose. E no mundo espiritual, ele primeiro continuou, né, na toxicomania, na sua dependência, se comprometeu muito, inclusive com o tráfico, e depois foi para uma colônia de tratamento, onde iniciou um tratamento. Então, o ponto principal do livro, que nos ensina muita coisa, nesse período de tratamento em que ele está lá. Trata da espiritualidade, do tratamento da dependência, traz muitas informações bastante interessantes que a gente pode nos orientar para darmos com esses dependentes aqui encarnados. E agora o Corações em Busca de Paz continua a história do jovem Tiago, de Karina e de alguns daquelas personagens do livro anterior, na continuidade do tratamento, quando agora o tratamento necessita de uma nova fase, que eles venham para uma nova reencarnação. Certo. Eles ainda estão na espiritualidade. Estão na espiritualidade. Tá. Mas agora a continuidade do tratamento depende que eles venham agora testar o que eles aprenderam, venham resgatar alguns débitos. Então, lá no mundo espiritual, eles vão preparar essa volta. Certo, né? certo. De acordo com os débitos que eles têm, mas também com aquilo que eles aprenderam, né, com o grupo familiar, né, que eles construíram, né, toda essa história deles. Então eles se preparam, fazem todo um estudo de necessidades, buscam a preparação, inclusive cursos do lado de lá. Então nos mostra todo esse trabalho da espiritualidade, como que a espiritualidade cuida de cada detalhe para que a gente possa aqui chegar e dar continuidade na nossa existência enquanto espírito eterno que somos, né, com possibilidade real de sairmos vencedores dessa nova experiência que vamos ter. E é isso que eles estão fazendo nesse livro. Então, Fantástico. É interessante porque, no primeiro, a pessoa que está envolvida nessa situação, ela tem acesso a informações de como ela vai ser tratada, né? Ou de como ela tem que se comportar para mudar a sua situação, é isso? No primeiro, né? Porque ele vai ver o tanto, porque o quanto ele sofre, ele já sabe, a gente nem precisa falar muito, né, do sofrimento dele. Mas mesmo assim no livro conta o sofrimento do Tiago e de outros nesse processo de se drogar, né, de estar no vício. E, ao mesmo tempo, eles são tratados. São né? tratados, busca chegar numa conscientização, que há sempre uma coisa comum, quase todos os dependentes, que eles acabam colocando a culpa fora de si, né? Sim. No outro, seja no familiar, na sociedade, mas fora. Por quê? Se colocar dentro de si, tem que mudar, né? O que está errado tem que mudar. Então, é mais fácil estar fora. É uma conscientização É uma conscientização disso. E, ao mesmo tempo, uma conscientização que a toxicomania é uma enfermidade. Ela não é um fato que vai gerar consequência de um desregramento na vida social. Ela é justamente a consequência de um problema anterior, de relações familiares, de cuidado de si mesmo.
Então vem mostrando com essas consequências que nem sempre um desvio de ordem moral, mas um desvio que pode ser uma timidez, uma falta de diálogo familiar que gera uma certa insegurança na pessoa quando jovem. São situações assim que acabam levando o jovem, às vezes, para a dependência química. Então ela acaba sendo uma consequência de um desajuste, às vezes no grupo familiar, às vezes que traz até de reencarnações passadas. E, portanto, né, nos mostra, dentro do todo, que não adianta simplesmente tirar a droga. Tem que refazer toda essa situação, porque a enfermidade, a droga é uma consequência de algo que estava errado. Se você tira a droga e o algo está errado, né, ou ela vai voltar, ou vai voltar alguma outra compulsão, alguma outra bengala para assumir o lugar. É interessante que, conversando sobre um livro que tem como título Como Renovar as Atitudes, a autora fala essa mesma situação. Nós não temos que tirar né, o defeito, mas nós temos que transformá-lo ou conscientizá-lo de que ele precisa modificar-se interiormente. É isso que o livro traz, então. Justo. Irmão, assim, normalmente a gente tem um critério. Assim, bom, para tirar ele das drogas, a primeira coisa a fazer é afastar do mundo social em que ele vive, sim, afastar. Mas só que você vai tratar ele para voltar para onde? Aquele é o mundo dele. Ele não vai para outro lugar, ele vai voltar para ali, para a família dele, para a sociedade em que ele foi criado, que ele viveu. Então não adianta botar ele numa redoma durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, que seja, alguns tratamentos até se estendem, e depois tira ele de lá e ele não aprendeu a viver com a família que ele tinha, com a sociedade, com os amigos que ele tinha. Com essas dificuldades. Com as dificuldades, acaba recaindo de novo. Certo. Então, o tratamento, hoje a visão é outra, né? A visão é de um tratamento clínico ou até de um internamento mais curto, apenas de desintoxicação, e depois um tratamento dentro do âmbito familiar, principalmente com a participação e adesão da família, que tem que se tratar também. Porque se houve um desajuste familiar lá, né, vamos cuidar do todo. Mas aí vem a grande dificuldade, né? Porque a família normalmente, não, mas ele tem problema, por que eu preciso me tratar? Então é a conscientização de todo o grupo que é o grande problema. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com esse assunto que é bastante importante. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com o médium Marcos Alberto Ferreira sobre o livro Corações em Busca de Paz, um livro que foi ditado pelo Espírito Tiago, que é o próprio personagem do livro. Ele conta a sua história. Um livro importante que fala das drogas e das suas consequências e dos tratamentos e de como você pode se libertar, né, dessa problemática que faz com que as pessoas sofram tanto. Mas antes de nós darmos continuidade a essa conversa sobre esse tema bastante importante, a gente quer convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que a Rede Mundo Maior possa alcançar mais pessoas, possa alcançar mais lugares distantes, onde não tem acesso à informação, à orientação, ao esclarecimento e ao consolo que essa mensagem espírita traz. Nós convidamos você a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 e colaborar para que mais facilmente nós possamos nos transformar num planeta de regeneração, através do conhecimento, através, né, da prática dos ensinamentos de Jesus que estão codificados nessa doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Marcos Alberto, vamos falar um pouquinho eu acho que esse é um problema que faz muitas famílias sofrerem, né? Sem saber como tratar, porque muitos fazem de conta que não estão vendo, né? Porque não sabem como agir, outros fazem de tudo para conseguir o tratamento ideal, para transformar a criatura e não conseguem. Então, eu acho que tudo que se puder fazer em favor dessas criaturas é muito bom. Então, a gente podia falar agora dessa possibilidade mesmo, né? De como o espírito é tratado, né? Como a espiritualidade ajuda cada ser envolvido nessa temática, né?
É importante a gente saber que a espiritualidade está sempre nos auxiliando. Sim. E, logicamente, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Temos que estar em sintonia com eles. A dependência química hoje pela Organização Mundial de Saúde, é uma enfermidade, é uma doença. Então, logicamente, ela deve ser tratada por profissionais de saúde. Mas, hoje mesmo, a psicologia, ela já tem estudos que demonstram que a espiritualidade, a religiosidade, ela traz valores que ajudam nessa transformação, no tratamento e na prevenção da dependência química. Então, são valores, né, toda a religiosidade, independente da religião, religiosidade são aquele conjunto de sentimentos, de valores morais e religiosos que a pessoa busca na sua religião, mas na vivência do dia a dia, vivenciado aquilo, não só pelo dependente, mas pelos familiares, pelo grupo de pessoas com as quais ele convive. Como nós falamos no primeiro bloco, é justamente nessa convivência dentro do grupo que alguma coisa que deu errado nessa convivência que acabou levando ele para esse caminho. Então é interessante que todo o grupo busque essa transformação através da vivência da religiosidade. E aí você dá espaço para que a espiritualidade possa trabalhar, porque assim entra em sintonia. E o auxílio, de fato, vem. Porque o que acontece é que a dependência química é uma enfermidade que ela deve ser tratada no emocional. Né? Se a pessoa tem uma doença mais específica, né, um câncer, normalmente a terapia é preponderantemente racional. É um medicamento, é uma outra terapia racional. Então vai lá, sabe que precisa tomar, toma e está medicado. Sim. Agora, aqui a dependência química, como outras enfermidades, tem que tratar o emocional. Certo. Agora, nós sabemos que nós aprendemos pelo racional. Né? O racional é fácil, vem aqui, 1 mais 1 é 2, Isso, 1 mais 1 é 2. isso. Agora, o emocional não é assim, Não é bem a gente assim. tem que aprender. Aí vem os psicólogos, vem o tratamento. E a espiritualidade, a vivência da espiritualidade, da religiosidade, nos auxilia na transformação do aprendizado racional para o emocional. Então auxilia nós, auxilia a família, né, para que possa ter um comportamento mais tranquilo, mais ameno, mais sereno e mais correto. Nem sempre mais assim, de aceitar, de passar a mão na cabeça, não é isso não. Até pelo contrário, tem que ter exigência, tem que exigir certos padrões de comportamento, de ética, mas só que tem que fazer isso com o emocional controlado, com segurança, sabendo o que faz. E isso são os valores da religiosidade que auxiliam. É interessante que você fala não aceitar. Eu pergunto, esse não aceitar é não aceitar, né? Essa condição de deixá-lo fazer o que ele quer, mas aceitar que existe um problema e que precisa resolver, não é isso? É nesse ponto, não é isso? Justamente, existe um problema e temos que resolver. Então vamos sentar e vamos resolver juntos. Agora você tem que chamar o dependente e todos os membros da família têm que ter uma certa exigência de comportamento uns para com os outros, né? Porque não adianta eu fazer... Qual que é o comportamento normal da família? Chega a partir de um certo ponto, existe o que se chama de psicoadaptação. A violência é tanta que, de repente, uma pequena violência, a sociedade já vê e já nem olha, segue em frente. Né? Eu, por exemplo, trabalho num local que tem um corpo de bombeiro de um lado e tem uma ambulância. Então, eu ouço sirene na rua, eu nem viro para olhar mais, porque a cada 2 minutos passa uma. Então, você se adapta com aquela situação. Agora, existem famílias que se adaptam com a situação do filho ou o marido chegando em casa, quebrando tudo, e no outro dia chega bem. A família tende a se adaptar com aquilo, com aquela situação, e aceitar para não tentar fazer... O dia que está bem, poxa, está bem, por que eu vou mexer se está bem? Sim, certo. E o dia que está mal, não vou mexer com ele não, que está mal. Então, vai se adaptando à situação. E isso é ruim. Né? A pessoa chega em casa, um exemplo que a gente dá que até não é muito bom assim, de ouvir, mas é interessante, que é o que se fala no amor exigente, em AA, reuniões de AA. A pessoa chega em casa, às vezes, trazido pelos colegas, os colegas trazem, porque ele não conseguiria vir sozinho. E aí chega lá, todo bêbado ou drogado, de alguma forma, a mãe vai receber na porta, vem, ele já cai na sala, às vezes vomita, suja tudo ali. A mãe leva para tomar banho, né? Bota debaixo do chuveiro, toma aquele banho. Depois leva para tomar uma sopa bem quentinha, bota pijama, leva para deitar naquele lençol branquinho que ela arrumou com todo carinho e vai limpar toda a sujeira que ele fez lá fora.
Quando ele acorda no outro dia, ele nem se lembra do que aconteceu, está tudo certo. Ele não tem nada para mudar, porque ele encontra tudo certo. Né? Então, quer dizer, a mãe faz tudo para evitar problemas na convivência, mas faz tudo, é um facilitador para que a pessoa continue cada vez mais no uso da droga e não procure se modificar. Né? Esse é o ponto que tem que tratar então, com mais energia. Com energia. Chegou assim, chegou. Bom, tudo bem, vamos correr para dentro de casa. Mas caiu ali, vai ficar ali. Vou dormir, deixa ele ali. Amanhã ele levanta, acorda, você vai limpar a sujeira que você fez, você vai tomar seu banho. Né? Isso você vai fazer uma vez, vai fazer duas. E, logicamente, não existe uma forma, se você fizer isso, vai resolver. Sim. Não vai. Mas o caminho indicado é esse. Né? Você tem que ter as exigências também. Até que a pessoa busque, não, eu quero ser tratado. Aí ela vai assimilar uma forma de tratamento, e aí vai ter uma orientação profissional, uma orientação. Certo. É uma educação, né? Tem que fazer uma reeducação. Então o problema não é só a droga, o problema é todo o contexto de vida, todos os valores de vida da pessoa. Porque a pessoa, quando ela entra nessa caminhada das drogas, ela vai perdendo aqueles mínimos conceitos, né, de, por favor, muito obrigado. Ela se permite roubar, furtar, se prostituir, a troco de um pouquinho de maconha, de cocaína ou mesmo de álcool, porque é a dependência, faz parte da doença. Então ela perde todos os valores, até de autorrespeito. Tem que recriar tudo isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos conversando com Marcos Alberto Ferreira sobre o livro Corações em Busca de Paz, um livro que foi editado pelo Espírito Tiago. Bom, a gente falou já um pouco do livro, né? Eu acho que interessante mesmo é que a gente leia esse livro. Na verdade, eu acho que a gente lê e estuda um pouquinho, porque ele traz conceitos importantes para nós. O conjunto dos dois livros dá uma orientação muito boa para pais, para professores, né? E, inclusive, o primeiro livro, Memórias, que já está na terceira edição, vai sendo agora a terceira edição, foi objeto de estudo de muitos terapeutas, de grupos de terapeutas, principalmente terapeutas espíritas, mas inclusive não espíritas, em vários locais que a gente teve informação, que nos indagou, que comunicaram com a gente. Então ele tem muita informação e é muito importante que as pessoas busquem informações para poder orientar seus filhos. Né? Eu acho que é interessante até para quem não quem não vive essa situação, até para evitar que aconteça. É o preventivo, né? O preventivo é o primeiro. Como educar os filhos, como orientá-los desde pequenos. E de uma forma geral, nós somos, como pais, despreparados nessa questão principalmente, de drogas. Os pais, de um modo geral, sabem que droga é um negócio que faz mal, que o seu filho deve estar longe disso, mas não sabe como orientar o filho para estar longe disso. Então é importante que busque informações e esse livro dá realmente uma fonte de informações muito boa, muito seguras. Certo. Bom, então, quem quiser adquirir esse livro, o Memórias de um Toxicômano já está editada a terceira edição, é isso? Essa é a terceira edição. Maravilha. Já do Memórias. Então, quem quiser ter esse livro e depois se juntar com Corações em Busca de Paz, pode entrar em contato com a Mundo Maior Editoras pelo site www.mundomaior.com.br. E você vai conseguir os dois livros, porque o Corações em Busca de Paz foi lançado... No último sábado, nós fizemos o lançamento na sede do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, né, num evento que foi muito bacana, contou com um número grande de pessoas. E o livro está aí nas melhores livrarias também, né? Livrarias espíritas e até livrarias não espíritas. Certo. Então, no dia 23 de julho, né, que foi o último sábado, é o que aconteceu esse evento do lançamento. E no dia 13 de agosto próximo, nós vamos fazer o lançamento em Belo Horizonte, que vai ser na livraria Leitura do BH Shopping, lá em Belo Horizonte. O pessoal da editora Mundo Maior vai estar lá. Vamos estar todos lá fazendo lançamento lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. É interessante. E é interessante que, além do lançamento do livro, né, no sábado, você também participou de um estudo, né, é um estudo, é isso? De uma ONG que cuida dessa temática também, não é isso? É justo. A Intervir é uma ONG
uma organização não governamental que fez uma parceria com o Centro Espírita Nossa Senhora Casa André Luiz e faz, já pelo segundo ou terceiro ano, se não me falha a memória, que faz esse trabalho de orientação preventiva, principalmente para as pessoas que cuidam e tratam de dependentes químicos. Então houve um evento que foram 4 semanas e no último sábado ficou sob minha responsabilidade abordar o tema a espiritualidade no tratamento da dependência química, sendo que o foco central do estudo desse ano foi a participação da família nesse tratamento. Então entrou isso também nesse foco. Foi um evento bacana, tinham mais de 400 pessoas, né, nesse evento, e aí foi o lançamento do livro. Muito bom, isso é bom. Então, a gente vai repetir para você. Você que quer ter acesso, né, quer ter na sua casa esse livro para estudar, para se orientar, para saber como lidar, né, com aquele que já tem o problema e, além disso, orientar aqueles que ainda não têm e que a gente não quer que tenha, né? Você pode entrar em contato com a editora Mundo Maior, www.mundomaior.com.br. Bom, o que mais que a gente quer falar desse livro, para encerrar? Qual é a mensagem? Eu acho que a mensagem, nós estamos chegando ao final, qual é a mensagem assim? Acho que a mensagem maior desse livro é que, entre tantas situações de experiência que nós vivenciamos, a dependência química é apenas mais uma delas. Por isso, se você tem um dependente químico em casa, se você é dependente químico, existe sempre a esperança. Você tem que ter fé, buscar na religiosidade, porque nós somos espíritos eternos e todos fomos criados para chegarmos à felicidade real, né? Foi Jesus que nos disse: das ovelhas de meu Pai nenhuma se perderá. Então jamais desista no caminho. Busque um profissional para tratar, busque na sua religião o apoio necessário, seja para você, para o seu familiar, que com certeza, né, juntos, a família junto vai vencer esse problema e vai sair mais fortalecida no final disso, com pessoas mais fortes, mais íntegras, com o grupo familiar mais unido, com um elo de amor. Muito bom. Nós queremos agradecer muito a sua presença, né? Sempre que tiver algo bom para nós, o convite está aberto sempre, né? Para quando tiver mais informações importantes para nós, esteja à vontade para vir aqui estudar conosco um pouquinho dessas informações que você nos traz. Pois é, eu que agradeço muito, né, essa oportunidade de estar aqui, é uma alegria sempre, né? Eu que estive aqui 2 anos na apresentação do programa Vida Nova, tivemos a oportunidade de gravar nesse mesmo estúdio aí quantas e quantas vezes. Bom. Então é sempre muito, né, questão de saudade de vir aqui, de participar. E a acolhida que a gente tem aqui dos colegas, de todo mundo, né, daqui do estúdio, da administração, é muito grande. Então, nosso carinho, muito obrigado a vocês. E aos telespectadores que sempre, né, até hoje, de vez em quando, eu encontro algum, né, que, pô, você que fazia aquele sim, isso aí, tal, aí nas caminhadas por aí. Isso foi muito gratificante para a gente. Muito obrigado. A alegria é nossa, nós é que agradecemos. Se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, escreva para a gente, repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá.